Olá investidores, olá investidoras, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dia a Dia Investindo. Aqui quem fala é o Alessandro e no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês informações mais atualizadas sobre a venda do imóvel que o fundo imobiliário BTLG11 fez. No início desse ano, em janeiro, ali, no dia 12, ele divulgou um fato relevante informando a venda de um percentual que ele tinha de um imóvel em São Bernardo do Campo. Percentual esse sendo de 25%. Mas por que será que esse fundo imobiliário fez essa venda? Será que ele está apresentando algum tipo de problema? Foi uma venda de oportunidade? Vamos ter aí um dividendo extraordinário? Fique comigo até o final do vídeo para você saber todos os detalhes destas negociações, como está o recebimento desta venda, se o fundo imobiliário está com algum tipo de problema ou não. Primeiramente, vamos dar uma olhada na situação atual do BTLG11. Vindo aqui para o Status Invest, o fundo está aí com valor de cotação de R$ 102,60. Teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 9,18%. O seu dividend yield está um dividendo aí muito interessante, 8,84%. Cada investidor do BTLG11 aí nos últimos 12 meses acumulou R$ 9,07 por cada cota. Conferindo a sua cota patrimonial e o seu patrimônio, nós podemos ver aqui que ele está com uma cota patrimonial de R$ 98,17, sendo um patrimônio muito bom aí de 2,7 bilhões. Atualmente ele está aí com PVP de 1,05, isso significa que ele está com 5% a mais do que ele vale pela sua cota patrimonial. Tem um número muito bom de investidores, 266.471 pessoas investem nesse fundo imobiliário. Ele tem uma excelente participação aqui no IFIX de 3,2%. E uma liquidez média diária de 10,5 milhões. E o seu último rendimento foi de 81 centavos, sendo um dos maiores rendimentos entregue aí nos últimos 5 anos, perdendo apenas para o mês de julho de 2022, que ele entregou 82 centavos. Conferindo aqui a notícia que divulga essa venda, BTLG11 vende imóvel que foi fábrica da Ford no ABC Paulista. Com essa participação, o fundo conseguiu obter um ganho de capital de 20,5%. Recentemente, o BTG Pactual Logística BTLG11 divulgou um fato relevante informando que realizou um acordo de venda junto à Prologis para alienação integral da sua participação 25% no SBC, localizado em São Bernardo do Campo. O imóvel, alguns detalhes a gente pode conferir. No final de 2020, o BTG adquiriu um consórcio 25%, onde antes funcionava a fábrica da Ford no ABC Paulista, por um montante de 187 milhões. O objetivo da transação era construir o complexo logístico, então isso aqui era um desenvolvimento. O BTG ele ia participar da construção deste imóvel, considerado aqui um imóvel no padrão AAA, que é um dos mais altos padrões aí na construção. Aqui alguns detalhes da transação. O valor total da transação, a qual ainda não foi concluída, sujeita a algumas condições, é de 212 milhões, a serem pagos da seguinte forma: 25 milhões a serem recebidos no primeiro mês de fechamento de acordo a título de sinal. Isso aqui já aconteceu, vou mostrar para vocês também o fato relevante e a notícia. E 3 parcelas iguais de 62 milhões e meio, sendo a primeira paga em maio de 2024, a segunda em setembro de 2024 e a terceira para janeiro de 2025. As parcelas não serão corrigidas monetariamente, o que é evidentemente negativo, porém, como o vencimento será de curto prazo, isso não chega a ser um grande problema. O fundo informou que o investimento total no imóvel, levando em conta os desembolsos realizados com obra, acabou sendo de 176,3 milhões. Desse modo, analisamos um custo versus o preço de venda. A BTG teria um ganho aí capital de 20,5%, com operação equivalente a R$ 1,27 por cota, sendo 0,52 cota reconhecidos neste semestre e o restante posteriormente. E aqui o fato relevante no qual aquela notícia se baseia é que informa que no dia 11 de janeiro de 2024 foi a data referente à venda do imóvel. Aqui destaca o endereço certinho. No valor total de negociação, como a gente pôde ver na notícia lá, de 212 milhões. E no título de recebimento, a primeira parcela aqui, 25 milhões a título de sinal, que o fundo imobiliário já recebeu. Vou mostrar para vocês o fato relevante. E as outras 3 parcelas de 62 milhões e meio, como a gente viu, a primeira sendo em maio de 2024, a segunda em setembro
e a última em janeiro de 2025. E agora aqui vamos ver a notícia que confirma aí o recebimento dos 25 milhões da venda do imóvel por parte do BTLG11. O fundo imobiliário BTLG11 recebeu o pagamento de 25 milhões nessa sexta-feira, dia 9 de 2 de 2024, no valor referente ao sinal, né, da venda da participação do BTLG11 SBC. E aqui mais detalhes sobre a venda que a gente viu na informação anterior, falando que foi de 176 milhões o custo total e a venda ficando aí nos 212 milhões gerou aí um ganho de capital para o fundo de 20,5%. E esse aqui é o fato relevante divulgado pela BTG Pactual no dia 9 de 2 de 2024, no qual ele destaca, né, em complemento ao fato relevante divulgado nos dias 12 de 1 de 2024 e 8 de 2 de 2024, o fundo informa que recebeu nesta data o pagamento do sinal do montante total de 25 milhões em parcela única pela venda da integralidade da sua fração ideal do BTG de São Bernardo do Campo, SBC. Como vocês puderam acompanhar comigo, vimos notícias muito importantes e bem relevantes aí sobre a venda deste imóvel que a BTG fez, tornando-se aí uma venda de oportunidade, gerando um ganho de capital aí para o fundo muito bom de 20,5%. Mas internamente, como será que este fundo imobiliário está? Vamos dar uma olhadinha aqui no relatório, o último relatório fornecido pela gestora. Olhando aqui para as principais características, nós temos aqui que o fundo ele tem uma taxa de administração de 0,9% ao ano sobre o valor que exceder ao mercado do fundo. Ele já fez um total aí de 12 emissões, ele tem a sua administração e gestão por conta da BTG Pactual. Aqui abaixo a gente pode conferir também mais alguns detalhes. Tem 22 imóveis contando frações e participações inteiras. A duração média aqui dos seus contratos está em 5 anos, está com uma vacância bem baixa aqui de 2%, isso é muito bom. E o total de área que ele possui nos seus imóveis é de 666.009 metros quadrados de área de locação. Conferindo um pouco aqui da sua composição por cota, né, o que o fundo imobiliário gerou de receita e despesa para entregar os seus rendimentos, nós vimos que a partir de julho aqui ele teve uma entrega melhor, passando de 74 centavos para 76 centavos de rendimento por cota. Mas como nós vimos lá dentro do Status Invest, ele entregou nesse mês aí um rendimento muito bom de 81 centavos por cota. Teve um ganho aí de entrega de dividendos, ficando aí a partir de maio do ano passado, ele começou a entregar aí constantemente 76 centavos por cota. Aqui uma demonstração de resultado, a gente viu que o fundo imobiliário conseguiu um rendimento muito bom, conseguindo aí o resultado do fundo para a entrega de dividendos foi de 21.654.000. Ele não entregou tudo o que ele arrecadou, ficando um resultado acumulado aí de 2,8 milhões, o que corresponde aí a 10 centavos por cota que não foi entregue no mês de outubro. E no mês de novembro ele também não distribuiu tudo que ele conseguiu, fez uma arrecadação aí de 21,6 milhões, porém ele deixou aí um caixa aí de 2,3 milhões, sendo 8 centavos por cada cota. A gente pode conferir aqui abaixo os seus indexadores, sendo aí IPCA 86%, IGPM 14%, o inquilinos por setor também bem diversificado, sendo a maior concentração em logística, que é a base do fundo, né, que é 34%. Aí ele tem aqui 17% em desenvolvimento, depois tem e-commerce, tem varejo, papel e celulose e outros. Os tipos de contrato, ele tem dois tipos, né, que é o atípico, que é de maior duração, e o típico, sendo atípico 44% e típico 56%. E o perfil dos ativos, a maioria deles, como a gente viu, 86% na área de logística, industrial 9% e varejo 5%. Como a gente tinha visto lá em cima, né, a concentração dele em ativos próximo à região do centro de São Paulo é bem grande, sendo aí um total de 10 imóveis. Porém, aqui nós temos um destaque que é o que ele vendeu, que a gente vai ver agora abaixo qual é esse imóvel, né? A gente vai vir dar uma olhada mais detalhada, mas essa distância aqui, esse posicionamento corresponde a 41% do total de imóveis do fundo. Aí ele fica aqui próximo aos 30 quilômetros de São Paulo. A 60 quilômetros ele tem 16%, a mais de 100 quilômetros ele tem 20%, e outras regiões mais distantes aí somam 23% na distribuição geral dos ativos do fundo imobiliário. Olhando agora detalhes do atual portfólio do BTLG11, nós podemos ver que são galpões bem localizados. Na sua maioria está com a vacância baixa, sendo o único que está com uma vacância aqui, o BTG Jundiaí, que tem 12% de vacância. E aqui a gente pode conferir exatamente qual foi o imóvel que ele vendeu, sendo esse daqui, que é o BTG
SBC, né, de São Paulo, que ele tinha 25% de participação em desenvolvimento. Então, o fundo estava participando aqui da construção e ele ia ter aí 25% da participação, mas optou por vender, não sendo aí, como a gente viu, o fundo imobiliário ele não tem nenhum tipo de problema em vacância elevada ou algum tipo de calote. O fundo imobiliário ele está muito bem, então acreditamos aí que seja uma venda de oportunidade, porque além dos bons imóveis que esse fundo imobiliário tem, ele ainda tem um informe aqui sobre a aquisição de novos portfólios em São Paulo no AAA. Como a gente viu, AAA são os imóveis, são construções dos mais altos níveis, sendo o BTG Cajamar da Amazon, o BTG Cajamar Açaí e o BTG Campinas 2. E aqui a gente pode conferir alguns detalhes desses imóveis. Novamente, como a gente pode ver aqui, são ótimas construções, inquilinos também muito bons, com áreas de construção bem grandes. Aqui mais abaixo tem os posicionamentos, as distâncias em relação à localização também sendo excelentes. E aqui mais detalhes dos imóveis que a gente pode ver, são imóveis de primeira linha, né? Importante qualidade do imóvel para que o fundo consiga uma alocação com mais facilidade. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Vimos aí importantes informações sobre a venda deste imóvel. Vimos também aí que o fundo imobiliário optou por não continuar com o desenvolvimento, atrelado aí aos riscos que ele teria. Mas é importante que nós, investidores, ficamos atentos aos próximos fatos relevantes sobre a destinação que este fundo imobiliário tem para fazer com este recebimento. Acreditamos que permanecendo com a mesma qualidade de serviço, o fundo imobiliário deva adquirir aí novos ativos de ótima qualidade. Eu agradeço imensamente aí quem me ouviu, quem me assistiu até aqui. Desejo a vocês aí ótimos investimentos, uma excelente semana, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.